No passado, para fundar uma empresa gigantesca, você precisava de uma equipe enorme. Um contador para cuidar dos registros fiscais, um designer para criar o logotipo do produto, um profissional de marketing para gerenciar as redes sociais, uma equipe de suporte para responder às perguntas dos clientes e, claro, uma equipe de software para escrever os códigos por trás do produto. Mas agora, será que uma única pessoa, tendo apenas a inteligência artificial ao seu lado, consegue realizar em segundos grande parte do trabalho que levava dias para essas equipes? Talvez as maiores e mais lucrativas empresas da nova era não sejam fundadas em prédios luxuosos ou escritórios com centenas de mesas, mas por uma única pessoa em um quarto escuro, na frente de um notebook. Seriam os gigantes do futuro aqueles que caminham sozinhos? Hoje, falamos sobre como a inteligência artificial está derrubando o mundo dos negócios e como o está reconstruindo do zero. Realmente está começando a era da empresa de uma pessoa só? Empreender sozinho, é claro, não é uma ideia nova. Há anos existem freelancers ou pequenos comerciantes. No entanto, o que estamos discutindo hoje é um nível completamente diferente. O que mudou hoje é a alavancagem tecnológica que leva a capacidade humana além dos limites. Nos últimos anos, os modelos de linguagem produzidos pela OpenAI, as capacidades de análise da Anthropic e as ferramentas de produção visual como o Midjourney entraram em nossas vidas. Agora, apenas dando um comando de texto, podemos pedir para escrever um site profissional, analisar tabelas de dados complexos em segundos, criar textos publicitários perfeitos e automatizar completamente os processos de suporte ao cliente. Nossa primeira ideia principal é muito clara. Antigamente, para fundar uma empresa, você precisava de recursos humanos, ou seja, de uma equipe enorme. Agora, muitas tarefas essenciais que eram trabalho de equipe estão se transformando em tarefas de ferramentas digitais baratas ou completamente gratuitas. Vamos tornar a questão um pouco mais concreta. Quando você olha de fora, o que chamamos de empresa parece uma estrutura grande. Mas quando você entra nela, uma empresa na verdade consiste em algumas partes básicas: desenvolvimento de ideias, design de produto, software ou produção, marketing, vendas, relacionamento com o cliente, operações diárias e contabilidade. Em uma startup clássica, uma pessoa ou departamento separado trabalha para cada parte. A pergunta real que deve ser feita é esta: hoje, em quantos desses departamentos uma inteligência artificial pode realmente tocar ou quantos ela pode gerenciar sozinha? A resposta pode te surpreender. A maioria deles, e de uma forma muito mais rápida e barata do que você imagina. Vamos examinar isso através de um exemplo real. Digamos que você tenha uma ótima ideia de produto em mente. A inteligência artificial te dá um poder incrível nesse processo. Ficou travado na produção de conteúdo? Você pode pedir para a inteligência artificial escrever suas postagens no blog, seus textos publicitários e seu planejamento de redes sociais. Precisa de um logotipo ou design para o seu produto? Você pode produzir imagens perfeitas ou modelos de produtos em segundos. Não sabe programar? Agora você não precisa mais passar meses aprendendo código para desenvolver aplicativos simples ou preparar protótipos. A inteligência artificial codifica isso para você. Fazer pesquisa de mercado, analisar seus concorrentes ou automatizar os fluxos de e-mail para seus clientes agora está a apenas alguns cliques de distância. Há uma mensagem muito crítica aqui. A inteligência artificial não substitui completamente o ser humano hoje, mas aumenta a capacidade de produção de uma única pessoa em 100 vezes. No passado, mesmo que você tivesse uma ideia brilhante, precisava de um orçamento gigantesco para tirá-la do papel. Contratar um bom programador custava milhares de dólares. Trabalhar com um designer profissional, reservar orçamento para uma agência de publicidade ou montar uma equipe de suporte para atender aos telefones eram muros intransponíveis para alguém sem capital. No entanto, hoje, dar esses primeiros passos é quase de graça. E mais importante, é muito rápido. Enquanto esperar por um designer levaria dias, a inteligência artificial faz o mesmo trabalho em 10 segundos. A maior revolução criada por essa situação é esta: aquele custo assustador e a barreira de conhecimento necessários para abrir o próprio negócio estão caindo em uma velocidade incrível. Os obstáculos de ontem estão se tornando as ferramentas padrão de hoje. Então, usando todas essas ferramentas, o que uma única pessoa pode realmente construir? Ela pode enfrentar as empresas gigantes da internet? Talvez amanhã você não consiga reescrever o Google sozinho. No entanto, hoje existem áreas imensas onde as empresas de uma pessoa só são muito bem-sucedidas. Especialmente o que chamamos de micro SaaS, ou seja, pequenos serviços de software digital que resolvem um problema específico, marcas de mídia de nicho e newsletters, produtos de educação digital e ferramentas simples de produtividade funcionam maravilhosamente com uma só pessoa. Podem ser fundados micro-impérios que recebem pagamentos de cartões de crédito mesmo enquanto você dorme, que respondem automaticamente aos clientes com suporte de inteligência artificial e cujos servidores funcionam automaticamente.
Até aqui, tudo parece um sonho mágico. Mas quando voltamos para o mundo real, precisamos enfrentar um grande equívoco. Pedir para a inteligência artificial escrever o código de um produto ou desenhar o logotipo é, na verdade, apenas a parte fácil de 10% do trabalho. Os desafios reais que não podem ser feitos com inteligência artificial e que ainda exigem totalmente a inteligência humana estão lá. Encontrar o ajuste entre o produto e o mercado. Encontrar a ideia certa pela qual as pessoas reais realmente queiram pagar. Olhar nos olhos do cliente e concretizar aquela venda. E o mais importante, construir confiança entre você e seus clientes. A inteligência artificial pode escrever um e-mail perfeito para você, mas o que criará confiança no coração da pessoa que lê esse e-mail é a sua inteligência comercial. As ferramentas aceleraram incrivelmente, mas o fardo de tomar as decisões certas ainda está nos ombros do ser humano. Nesse ponto, surge outra questão filosófica e técnica. Nós chamamos esses empreendedores de empresa de uma pessoa só, mas eles realmente trabalham sozinhos? Na verdade, não. A empresa de uma pessoa só de hoje na verdade se ergue sobre os ombros de gigantes de trilhões de dólares. Sem a infraestrutura de nuvem da Amazon, você não pode publicar seu aplicativo. Sem o Stripe ou sistemas de pagamento globais semelhantes, você não pode receber dinheiro. Sem servidores de inteligência artificial e plataformas de automação que não exigem código, você não consegue acelerar as coisas. Ou seja, visto de fora, você vê uma única pessoa na frente do computador, mas atrás dessa pessoa existe um exército digital gigantesco de bilhões de dólares, uma infraestrutura de software trabalhando sob o seu comando. Quando todos esses poderes caem nas mãos de uma única pessoa, surge um problema totalmente novo. A concorrência. Se escrever código, fazer design e produzir conteúdo com inteligência artificial é tão fácil para você, também é igualmente fácil para as outras 8 bilhões de pessoas no mundo. O que acontece quando todos têm os mesmos superpoderes? Surge uma abundância de conteúdo inimaginável, milhões de novos softwares e inúmeras ideias novas. Todos os lugares ficam cheios de produtos que são cópias uns dos outros. Nesse caos, o que é realmente escasso não é mais o programador ou o designer. O que é realmente escasso é a atenção. Nesta nova era que os economistas chamam de economia da atenção, atrair a atenção limitada das pessoas tornou-se o trabalho mais difícil do mundo. Produzir agora é muito fácil, mas ser ouvido no meio desse ruído é mais difícil do que nunca. Já que escrever código ou produzir texto se tornou comum, onde o valor real será concentrado nas empresas do futuro. Toda área que a inteligência artificial puder imitar facilmente perderá valor rapidamente. No entanto, as coisas que a máquina não consegue fazer se tornarão mais valiosas do que o ouro. Construir confiança, criar uma marca que as pessoas realmente amem, ser capaz de formar uma comunidade e abordar os acontecimentos com um ponto de vista muito original. O que diferenciará o seu produto de outras centenas de milhares de cópias não será a qualidade do código que você escreveu, mas aquele vínculo único que você estabeleceu com seus clientes, o canal de distribuição que você possui e a sua história. Repetindo, conforme produzir fica mais fácil, ser escolhido e ser amado se tornará muito mais difícil. Vamos àquela grande pergunta do título do vídeo. Empresas gigantes de uma pessoa só que ganham milhões de dólares são realmente possíveis? Devemos olhar para este assunto sob dois ângulos diferentes. Sim, é perfeitamente possível. Graças à internet global, com custo de operação zero ou próximo de zero, já existem empreendedores de uma pessoa só vendendo produtos digitais para o mundo todo e faturando milhões de dólares, e o número deles aumentará. No entanto, essa situação também tem limites biológicos definidos. A gestão de relacionamentos humanos, o estresse nos momentos de crise, os processos jurídicos internacionais e os fardos financeiros podem ser muito pesados para os ombros de uma única pessoa. Conforme a empresa cresce, o número de clientes também crescerá. E não importa o quão inteligente uma máquina seja, no final das contas, eles vão querer ver um ser humano de carne e osso, uma equipe, na frente deles para resolver algumas crises complexas. Não é possível eliminar os limites completamente. Essa transformação não afetará apenas os empreendedores, mas a vida profissional de todos nós. No futuro, veremos as estruturas corporativas pesadas e lentas, onde trabalham milhares de pessoas, diminuindo gradualmente. O lugar delas será ocupado por microequipes, com mais trabalhadores independentes, menores, mas que produzem de forma muito mais eficiente graças às alavancagens tecnológicas. As empresas não competirão mais apenas para crescer e contratar mais pessoas, mas para criar mais impacto usando alavancagens tecnológicas. Uma empresa de 5 pessoas gerenciada por uma única pessoa com inteligência artificial poderá produzir mais valor do que uma fábrica de 100 pessoas do passado. Ao avaliar todo esse processo, na verdade enfrentamos uma realidade muito clara.
A inteligência artificial hoje não dá as mesmas ferramentas, a mesma velocidade e a mesma capacidade apenas para você, mas para todos. Visto de fora, isso pode parecer uma revolução tecnológica. Mas o que cria a diferença não é o software no seu computador, mas a mentalidade da pessoa no comando desse software. Escolher o problema certo, assumir riscos no momento certo, tomar decisões em meio a incertezas, ter paciência e saber pressentir o que o mercado humano precisa. A inteligência artificial pode te oferecer ótimas oportunidades e superpoderes. Mas quem funda esse negócio, quem assume esse risco e quem traça a visão ainda é você. No centro do trabalho, ainda está o ser humano. Talvez a maior revolução desta nova era não seja a inteligência artificial tomando o lugar do homem e dominando o mundo, como tememos nos filmes de ficção científica. Talvez a verdadeira revolução seja uma única pessoa alcançar o poder de fazer sozinha o que, no passado, um exército inteiro, uma equipe conseguia fazer. No mundo dos negócios do futuro, a pergunta não será mais: eu consigo abrir minha própria empresa? Porque abrir já será um trabalho de poucos minutos. A pergunta real e maior será esta: com este incrível poder tecnológico em minhas mãos, quão longe eu consigo chegar sozinho? E você, o que pensa sobre isso? Você está aproveitando a inteligência artificial para abrir o seu próprio negócio ou ainda acredita que as equipes vencerão? Compartilhe seus pensamentos e seus projetos conosco nos comentários. Para continuar descobrindo os segredos do mundo dos negócios do futuro e da tecnologia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.